Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abramos as nossas Bíblias, queridos irmãos, no Salmo 139. Salmo 139. Eu farei a leitura de todo o Salmo. E os irmãos perceberão que a ideia nessa manhã não é de expor o Salmo nos seus mínimos detalhes, como sempre fazemos aqui, na pregação expositiva. O Salmo servirá como estrutura do sermão, algumas coisas serão extraídas dele, obviamente, mas passaremos por alguns outros textos bíblicos para tratar do tema de hoje pela manhã. O título do sermão é Não Planejado, e já eu explico de onde vem esse tema. Salmo 139, a santa palavra de Deus, assim nos diz. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus soberano, o Senhor é onipresente, para onde podemos fugir do teu Espírito. O Senhor é onisciente, antes que a palavra nos chegue à boca, o Senhor já conhece todo o nosso pensamento, o nosso coração. O Senhor é onipotente, o Senhor é o Criador de todas as coisas, e continua formando no ventre das mulheres
novas criaturas do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nessa manhã visita-nos com a Tua palavra, para que nós entendamos o que significa a vida para o Senhor, cada vida. Que o Senhor nos livre da morte, principalmente da morte eterna. E nessa manhã, que o Senhor possa trazer salvação àqueles que ainda estão mortos em seus delitos e pecados. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor da vida, que nós oramos. Amém. Não planejado é a tradução literal de unplanned, um filme que fala sobre uma mulher que trabalhava numa clínica de aborto. E para resumir bem a história, essa mulher, ela era uma das melhores profissionais ali naquele lugar, e ela estava prestes a ser promovida, na verdade, quando ela participou de um momento ali. Ela não fazia isso, mas houve a necessidade de participar de um procedimento, onde ela viu o que acontecia com o bebê, quando esse era abortado. Aquilo mexeu muito com ela, e ela acabou então se transformando e começou a lutar contra o aborto e lutar a favor da vida. Em português, se não me engano, esse filme está traduzido como 40 Dias, o Milagre da Vida. Essa clínica, assim como essa profissional que acabou se transformando, e outras pessoas, elas trabalham a favor do Planned Parenthood. É uma expressão em inglês que significa algo como o parentesco, né, ou a paternidade ou a maternidade planejadas. Por isso também o trocadilho do título do filme, né, não planejado. Que paternidade ou maternidade é essa que é planejada? Ora, é aquela que minuciosamente controla toda a vida de um homem e de uma mulher, inclusive no que diz respeito à quantidade de filhos e tudo mais. E aí talvez você pense assim, mas nós cremos que a Bíblia ensina a respeito da responsabilidade familiar, sim. Nós precisamos entender o que significa esse planejamento, inclusive, de quantos filhos teremos. Só que esse planejamento vai além, meus irmãos. Esse planejamento aqui da paternidade ou da maternidade significa que, se eu tiver um filho indesejado, eu posso abortá-lo. Ele não estava nos meus planos. Ele veio no tempo errado. E afinal de contas, cada mulher é dona do seu próprio corpo. Meu corpo, minhas regras. E, inclusive, eu posso assassinar um bebê no meu ventre, caso ele venha de maneira não planejada. Graças a Deus, o Salmo 139 nos mostra que os planos de Deus não podem ser frustrados. E muitas vezes os planos de Deus não são os nossos planos, e nós temos visto isso, inclusive, quando bebês vêm de forma inesperada. E isso deveria sempre ser uma bênção. E não estamos falando apenas de um sentimento que está lá fora. Muitas pessoas dentro da igreja, infelizmente, ainda precisam aprender a respeito da soberania de Deus, especialmente na vinda de um bebê no ventre. E aí você olha para o que acontece fora da igreja e você percebe profissionais, obstetras, ginecologistas e outros estudiosos tentando defender essa ideia de que, sim, nós podemos nos livrar de um bebê no ventre, caso ele não seja desejado, ou por outras razões também. E um dos principais argumentos que esses profissionais dizem é que até 24 semanas de gestação, há uma garantia de que o feto não sofre ou não sente o que está acontecendo em um aborto. 24 semanas, estou dando aqui dados
científicos, supostamente. E aí você olha e fala assim, bom, esse argumento, então, ele pelo menos garantiria apenas que uma mulher poderia, então, abortar até 24 semanas. E nós sabemos que isso é um absurdo. E eu estou usando esse argumento aqui para nos mostrar que nós cristãos não lutamos contra o aborto ou não lutamos pela vida apenas por causa do sofrimento de um bebê no ventre que vai ser abortado ali. O sofrimento de um ser humano é importante para a questão do aborto. Mas nós vamos além. Nós olhamos para o Salmo 139 e nós olhamos para o que está acontecendo hoje no Brasil, e por isso também a razão dessa mensagem. E nós aqui defendemos que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é contra o aborto por causa das Escrituras Sagradas. E principalmente por causa do ser de Deus. Você talvez se lembre que há 3 anos, mais ou menos, uma menina de 10 anos de idade, ela foi abusada por um tio. Ela já era abusada há anos antes daquilo. E com 10 anos de idade ela acabou engravidando. E se você se lembra bem desse caso, foi uma euforia na imprensa, na mídia da época. Que absurdo! Obviamente nós achamos um absurdo um tio fazer isso. A prática do incesto é pecado. É um absurdo porque a lei de Deus condena. Só que para aquela mídia e para a sociedade de uma forma geral, naquele momento da história, aquela menina não só podia, como devia abortar. 10 anos de idade, uma menininha que provavelmente não escolheu aquela situação, o tio invadiu a sua privacidade e fez aquilo com ela, e se vocês se lembram bem, ela estava com 22 semanas de gestação, e ela abortou. E nós olhamos para isso, e nós comparamos com o que está acontecendo hoje em dia, quando a ministra Rosa Weber, na calada da noite, saindo, se aposentando do Supremo Tribunal Federal, ela joga como que no ventilador a ideia do aborto mais uma vez, e agora para qualquer caso, ou pelo menos nada ligado simplesmente a uma situação de estupro, ou se a mãe está com risco de vida naquela situação, e o STF começa a decidir então sobre essa situação. Magistrados civis colocados ali pelo próprio Deus, que deveriam estar ali para defender a vida, estão agora discutindo se um bebezinho pode ser morto no ventre ou não. E vocês sabem do que nós temos visto em relação a outras decisões, qual é a tendência do nosso Supremo Tribunal Federal. E mais uma vez aqui, a mensagem importantíssima, porque isso não está acontecendo só lá no Supremo Tribunal Federal, isso não está acontecendo apenas em famílias onde criancinhas são abusadas, isso acontece dentro da igreja. Nós precisamos olhar para o Salmo 139 e tê-lo aqui como esse guia, essa estrutura, para vermos o que a Bíblia fala sobre isso. Aqui, o sermão não tem o objetivo de ser completamente exaustivo, o tema é gigante. Eu quero mostrar para vocês apenas no Salmo 139, 3 aspectos pelos quais nós não apenas podemos, como devemos lutar pela vida sempre, incluindo a vida de um bebezinho indesejado no ventre de uma mãe. Se você olhar para o Salmo 139 mais uma vez, eu não vou ler todos os versículos novamente, mas dos versículos 1 a 12, nós percebemos aqui a primeira parte do Salmo, nos indicando a primeira questão,
que deve estar também na nossa mente, no nosso coração, na hora do debate. Tá? Nós aqui estamos sendo, vocês vão ver já já, confrontados com essa ideia da vida, de como temos guardado ou não o 6º mandamento, não assassinarás. Mas também esse salmo nos prepara para o embate, na sua evangelização, ou na sua confrontação, inclusive, a outros crentes, ou pelo menos membros de igrejas. Nós olhamos para a Bíblia e nós temos aqui as respostas que nós precisamos para que pessoas sejam convencidas pelo Espírito Santo de que a vida sempre importa, inclusive a de um bebezinho no ventre que é indesejado. Então, nesses versículos 1 a 12, nós vemos que, em primeiro lugar, o aborto ataca a soberania de Deus. Deixa eu ler para vocês aí apenas 2 versículos. O primeiro versículo é o versículo 2, Salmo 139, versículo 2, diz assim: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. E agora o versículo 8: se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E o salmista continua, e nesses primeiros 12 versículos, nós vemos aqui características soberanas de Deus. Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Não há nada que possa ser escondido de Deus. As nossas motivações, Deus conhece inclusive aquilo que nós não sabemos a respeito de nós mesmos. Deus conhece os nossos pecados ocultos, e nós pedimos perdão inclusive por eles. O texto está nos falando a respeito da soberania de Deus na sua onipresença. O salmista fala: para onde eu irei? Se eu vou a tal lugar, o Senhor está ali. Se eu vou para o lado contrário, o Senhor está lá também. Deus está em todo lugar. E por que não? Nós vemos no Salmo completo, não só nessa primeira parte, a onipotência de Deus. Deus cria do nada todas as coisas. Ele continua sustentando todas as coisas pela sua providência. E como nós veremos, principalmente no segundo ponto aqui, Ele continua dando a ventres maternos, de maneira assombrosa, bebezinhos. E Ele vai formando aqueles bebezinhos ali, de maneira assombrosa, como o texto nos diz, em cada ventre. E isso não é o suficiente para que pessoas se convençam de que o aborto é algo totalmente terrível. E nós olhamos então para a nossa luta em favor da vida, e nós veremos já já que essa luta ela é um pouco mais profunda, tá? Ela tem que ser um pouco mais completa. Mas quando olhamos para a situação, por exemplo, daquela menina de 10 anos, que eu mencionei aqui, alguns comentários à época nos mostram o coração do homem em relação a Deus. Houve um comentário em uma reportagem naquela situação que dizia mais ou menos assim: onde estava o todo negligente Deus? Onde estava o Deus todo ocioso? Ou todo ausente? Vejam o contraste aqui. A ideia ali não era contrastar, aquele comentário não estava contrastando diretamente, né, ou de forma intencional, o Salmo 139, mas essa pessoa, sem saber, estava questionando o Salmo 139, assim como toda a Escritura. Qual é o pensamento dele? Ora, a igreja está discutindo se uma menininha de 10 anos pode ou não abortar, mas cadê o Deus dessa igreja quando o tio dela estava abusando ela? Cadê esse Deus aí que não protegeu essa menininha? Por isso ele fala, né, usa a expressão, o Deus todo negligente ou o Deus todo ocioso. Vocês conseguem perceber a gravidade dessas palavras, expressões em relação a Deus? Esse homem certamente não conhecia, pelo menos naquele momento, o temor de Deus.
E nós olhamos então para as nossas vidas e nós precisamos nos perguntar enquanto crentes, será que nós cremos realmente na soberania de Deus? Será que nós cremos realmente que Deus continuava sendo onisciente, onipresente, onipotente, quando aquela menininha foi abusada pelo seu tio e acabou engravidando? Que em cada situação, não só de concepção, mas de qualquer outra, Deus está presente, Deus conhece, e no seu poder, Ele continua manifestando sim a sua bondade. Várias coisas acontecem em nossas vidas, que nos fazem questionar então de maneira pecaminosa, a bondade de Deus, o poder de Deus, o conhecimento de Deus, a presença de Deus e, no final das contas, a sua soberania. Deus é tão soberano, Deus é completamente soberano, que não só no caso dessa menina, mas no caso de todas as concepções, como nós veremos já já, e de todos os abortos ao longo da história, Deus ali estava. E nós vemos que o aborto não é algo dos nossos dias. Não é uma questão do século 21. Mas o que nós estamos experimentando nos nossos dias tem a ver com reações bem contemporâneas em relação a essa questão. Há 100 anos, o aborto não era visto como é hoje. Ele já existia. Isso precisa ficar óbvio. A história relata essas situações, assim como a própria Escritura vai nos mostrar isso. Mas dos anos 60 para cá, nós temos experimentado transformações que talvez a humanidade nunca tenha passado antes, pelas quais a humanidade nunca tenha passado antes. Eu vou dar aqui 4 razões pelas quais o aborto hoje é visto como ele é visto, e a igreja precisa estar preparada para isso. Na década de 60 houve então a revolução sexual. Imaginem nessa revolução sexual, quantos bebês indesejados não vieram ao ventre das mulheres e não foram abortados e assassinados, justamente porque os adultos não queriam que eles viessem ao mundo. Não apenas isso, mas você olha para o próprio nazismo, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e o que acontece hoje na Alemanha ainda, abortos por deformidade. A tecnologia alcançou tamanho avanço que hoje eu posso ver se um bebê vai ter síndrome de Down ou não, quando ele vier ao mundo. E isso é suficiente então para eu descartá-lo. Eu não quero um bebê com síndrome de Down. Eu não quero ter esse trabalho. Eu quero um bebezinho perfeito. Ligado à revolução sexual, obviamente, o movimento feminista. Como falei anteriormente, esse slogan, meu corpo, minhas regras. As mulheres acham que, de alguma maneira, elas são superiores, ou seus corpos mais importantes que o corpo e a alma de um bebê no seu ventre, e por isso podem assassinar. E, finalmente, a própria ideia de um controle populacional. Isso tem acontecido na China, por exemplo. Crianças ali que não podem nascer, porque existem regras lá. Cada casal só pode ter tantos filhos, ou não pode ser menino, não pode ser menina. E caso nasça de maneira errada, morre. Ou até mesmo no ventre já é abortado. Nós olhamos para essas coisas e nós percebemos que nada disso impede ou pode ir de encontro à soberania de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo 4. Esse texto resume bem essa questão. Êxodo 4. Versículos 10 e 11.
Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vocês conseguem perceber a soberania de Deus na resposta que ele dá a Moisés? Quem é que faz o bebezinho no ventre de cada mulher? Não sou eu o Senhor? E a maneira como esse bebezinho é feito não foge do controle de Deus. Cada defeito, digamos assim, não está fora da alçada de Deus, mas está dentro da sua soberania. E lembrando que isso vai incluir absolutamente todos os defeitos de todas as situações. Ou seja, além de sermos pró-vida, nós devemos ser contra pró-escolha. Deixa eu explicar isso rapidamente. É porque, na verdade, nesse debate, muitas vezes alguém vai dizer: não, nós não somos contra a vida, nós somos apenas pró-escolha. Nós queremos dar uma liberdade completa ao ser humano adulto, principalmente a mulher, para ela escolher se ela quer ter aquele filho ou não. Isso é devido a ela e devido à liberdade do ser humano. Não é. A soberania de Deus, ela inclui a nossa submissão completa a Ele em todas as situações. E a palavra dele nos ensina a como agir em cada situação. E enquanto nós não aprendermos a soberania de Deus como ela é, mesmo dentro da igreja, nós continuaremos não sabendo como agir ou reagir a situações como tem acontecido agora no Brasil, a questão do aborto. Parece algo simples, mas quando a coisa acontece no nosso meio, nós vemos que não é tão simples assim. Sejamos então pró-vida, independentemente da circunstância. Porque aqui nós chegamos ao nosso segundo ponto agora. Volte para o Salmo 139. O aborto sempre ataca qualquer concepção, e toda concepção, ela vem de Deus. Toda concepção, ela vem de Deus. Aquele bebezinho mais bem planejado, você teve o filho exatamente quando queria ter, naquele momento em que você se planejou todinha enquanto família, você tomou todos os remédios, seu pré-natal foi perfeito, você agora vai dar tutoriais sobre como preparar a sua vida para ter filhos. Essa concepção só aconteceu porque Deus quis e Deus assim abriu a madre. Isso não significa então, como já falei anteriormente, podemos ser irresponsáveis, que venham tantos bebês quanto forem possíveis, e pode vir de qualquer jeito. Não. A Bíblia fala simplesmente que toda concepção é um ato de Deus. E aqui temos vários textos falando sobre isso, mas eu quero ler com vocês Gênesis 20, por favor. Perdão, fica aí em Salmo 139 ainda, antes de irmos para Gênesis 20. Deixa eu ler aqui do Salmo 139, a partir do versículo 13, isso fica evidente, né? O salmista diz, versículo 13, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Olha o versículo 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda.
Se você olhar para esses textos, esses versículos de 13 a 18, você vai perceber então que essa soberania de Deus, sobre a qual falamos no primeiro ponto, ela necessariamente está ligada a cada concepção. Lembrem-se disso então, lembrem-se disso. Cada concepção, toda concepção, ela é divina. Absolutamente divina. Agora vá para Gênesis 20. Gênesis 20. Versículos 17 e 18. Não estou falando aqui de concepção daqueles que fazem parte da igreja. Não estou falando aqui simplesmente de concepção de mulheres cristãs, piedosas, fiéis, que buscam em oração ser mães. E aliás, cabe aqui uma palavra de conforto e consolo. A soberania de Deus, ela também está ligada ao fechamento da madre. Então, se você ainda não é mãe, se você ainda não teve esse privilégio, se você já teve a situação terrível de passar por uma gravidez que você tanto esperava e aquela gravidez não chegou até o fim, isso tudo está debaixo da soberania bondosa de Deus. Gênesis 20, 17 e 18. Abraão foi para o Egito. Na verdade aqui é diante de Abimeleque. E ele teve uma situação desagradável ali, onde ele precisou mais uma vez dizer que Sara era sua irmã. E Abimeleque tentou possuir Sara e nós vemos o que aconteceu. E aqui então, no final desse texto, Gênesis 20, 17 e 18, nós olhamos. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Deus abre e fecha o ventre de todas as mulheres no mundo. A concepção é algo totalmente dependente da soberania de Deus. E mais do que isso, não só a concepção é um ato divino, mas inclusive por causa disso, nós precisamos entender que a vida começa na concepção. Não me interessa o argumento de que até 22 semanas o bebê não sofre, e isso é altamente questionável, inclusive. Não me interessa o argumento de que um feto ainda não pode ser considerado um ser humano. Só quando esse feto sair do ventre e ser chamado um bebê, aí sim eu começo a comparar esse bebê com outro ser humano. Não! Eu preciso entender que na soberania de Deus, todas as vezes que a célula masculina se junta com a célula feminina no ventre de uma mulher, ali já há corpo e alma. Ah, o coração não está batendo ainda, não tem cérebro, não tem isso, não tem aquilo. Isso se resolve filosoficamente, eu não preciso nem da teologia e nem das escrituras nesse ponto. Ali nós já temos potencialidade humana. E isso significa então que aquilo não pode ser descartado como lixo hospitalar. Como é que eu sei disso então a partir das escrituras? Eu quero ler aqui sim alguns textos importantes. Vamos fazer uma comparação aqui entre dois. Jeremias 1, por favor. Jeremias capítulo 1. Aqui tem uma comparação interessante entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Jeremias 1, versículo 5. O profeta Jeremias começa sua profecia dizendo, Jeremias 1,5, Deus está dizendo para ele,
Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Aquele feto insignificante já era para Deus consagrado. Como é que eu posso matar algo que foi consagrado? Como é que eu posso matar alguém que no ventre materno já importa para Deus? Veja a comparação dessa situação com Gálatas 1 agora. Gálatas, capítulo 1. Paulo fala mais ou menos a mesma coisa. Então, na antiga aliança e na nova aliança, nós temos a importância do ventre. Gálatas 1, versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Paulo, no ventre, já havia sido separado para ser apóstolo. E veja por quantas coisas Paulo passou antes de ser apóstolo. Ele foi perseguidor da igreja. Mas aquilo já estava determinado ali na concepção. Jeremias e Paulo já eram vida desde a concepção. E claro, talvez na sua mente tenha vindo o texto principal sobre isso, Lucas 1. E aqui você pode fazer uso da palavra no grego. O português traduz muito bem. Lucas 1, a partir do 39 até o 44. Percebam como a Bíblia trata João Batista e Jesus nos ventres maternos. Lucas 1, 39 a 44. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança, não é o feto indesejado, não é o feto mal formado, não é aquele que não é humano ainda, é a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. João Batista já é tratado como uma criança no ventre, tem aquela reação, e Jesus Cristo já é chamado aqui de Senhor, a mãe do meu Senhor, e ele estava ali no ventre de Maria ainda. Então, se você ainda não pensa dessa maneira, se essa ficha ainda não caiu, por favor, debruce-se sobre as Escrituras, sobre o que a nossa herança teológica fala a respeito disso. Nós precisamos estar preparados para dar a razão da nossa fé em relação ao aborto. E não pense que você não está sendo científico ou acadêmico ao afirmar: toda concepção é divina e a vida começa na concepção. Qualquer atitude que tire aquela vida é assassinato. Podem haver abortos espontâneos, obviamente, podem haver situações indesejadas em que aquele bebezinho, aquela criança no ventre não venha a nascer. Mas eu quero resgatar aqui uma das motivações desse sermão. Os nossos magistrados mais importantes hoje, provavelmente, vão decidir pelo aborto, e a igreja precisa se posicionar contra isso. Tirar a vida de uma criança no ventre
é assassinato. Por isso, nosso último ponto, volte ao Salmo 139. O aborto ataca a lei de Deus. O aborto não apenas ataca a soberania do Senhor, ele não ataca apenas cada concepção que é divina e já representa vida. O aborto ataca a lei de Deus. E nós temos o 6º mandamento que fala, na verdade, não assassinarás. E eu quero ir com vocês agora para o Salmo 139 novamente. E vejam como o salmista termina o Salmo. O Salmo 139, a partir do versículo 19, diz assim, aqui eu vou ler todo. Tomaram, ó Deus, desce cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui no Salmo 139, os inimigos de Davi, que são inimigos de Deus, eles são chamados de homens de sangue. Por quê? Homens que quebravam o 6º mandamento. Assassinos. Homens violentos que não tinham qualquer prazer ou benevolência em relação à vida. E talvez você já tenha visto o que acontece em um aborto. Tem muito sangue. Tem muito sangue nas mãos de abortistas e daqueles que defendem o aborto. Os magistrados da nossa Suprema Corte nunca farão um aborto. Eles mesmos procederão ali um aborto. Mas tem sangue nas suas mãos. Cada um que votar ali a favor disso, tem sangue nas mãos. E eu não sei se você percebeu, o Salmo 139, ele fala sobre o ódio que nós temos daqueles que odeiam a Deus. Gente, cuidado com isso. Aqui, no final do Salmo 139, nós temos uma que poderia ser chamada de oração imprecatória. E só isso já dá margem para muito estudo em qualquer lugar. Mas quero mostrar para vocês que esse ódio que nós temos, veja, não é ódio do aborto apenas. É ódio do abortista. Não é ódio apenas da clínica de aborto. É ódio daqueles que são donos da clínica de aborto. Aí você fala assim, mas isso é cristianismo? É cristianismo. E isso faz parte da nossa luta pela vida. O salmista fala no versículo 21, o verbo aborrecer, eu dou essa dica para vocês, todas as vezes que o verbo aborrecer aparecer, pode substituir por odiar, que é exatamente assim que está no original, tanto no Antigo Testamento como no Novo, no hebraico ou no grego. Não odeio eu os que te odeiam. Uma pergunta retórica, o salmista está dizendo, eu odeio esses homens de sangue, porque eles, em última instância, odeiam a Deus. Eles odeiam a lei de Deus. Vá para Êxodo 21, por favor. Só um exemplo aqui. E nós já estamos terminando. Essa interpretação é importantíssima para nós vermos a lei de Deus mostrando não só a gravidade do aborto, mas qual deve ser a punição devida a um abortista. Êxodo 21.
de 22 a 25. E aqui eu já adianto, tem um problema na tradução, não sei se na sua versão, mas eu vou explicar. Êxodo 21 a partir do 22. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu seja obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Só isso aqui já daria um outro sermão, mas eu vou explicar rapidinho. Depois meditem sobre isso, se quiser a gente conversa um pouco mais sobre isso. A tradução aqui, ela não está adequada, inclusive ela minimiza o texto. Ela enfraquece o texto. Porque se você for olhar bem, está tendo uma briga aqui, e essa briga, ela causa, segundo essa tradução, que uma mulher aborte. Ou seja, se abortar significa isso, aquela mulher já perdeu o bebê por causa de uma briga. E o texto diz, porém sem maior dano. Houve um aborto e ainda pode ter um dano maior? A ideia dessa tradução é que, se além do aborto houver a morte da mulher, aí sim é tratado assim, assim, assado. Se for só o aborto, supostamente, tem que haver uma indenização. Se houver um dano mais grave, que seria a morte da mulher, então é olho por olho, dente por dente, pena capital. Não é isso que o texto está dizendo, meus irmãos. O que o texto está dizendo é o seguinte: se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de um nascimento prematuro, a palavra aqui não é aborto. A ideia é de que nessa briga, então, a mulher grávida, sei lá, ficou nervosa, foi ali intervir, e ela acabou tendo um nascimento. O bebê veio, ele estava com vida, e ele sobreviveu, mas ele veio prematuro. Ou seja, o dano não foi tão grave assim, mas ele já foi grave. Um parto prematuro, que deve ser indenizado, então. Mas se houver dano maior, qual é o dano maior aqui? Não é a morte da mãe apenas, se isso acontecer, mas a morte do próprio bebê. É isso que o texto está dizendo. Se o bebê nascer prematuro e ele sobreviver, basta uma indenização. Mas se esse bebê vier prematuro e morrer, o que acontece? Olho por olho, dente por dente, pena capital. Uma vida por outra vida. A Bíblia nos ensina categoricamente que para lidarmos com homens de sangue, em qualquer situação de quebra do 6º mandamento, quer de aborto ou outra qualquer, a pena devida é a pena capital. É a pena de morte. Mas isso é proibido no Brasil, pastor. Isso são outras discussões. Nós estamos aqui interessados no que a lei de Deus ensina, em qualquer circunstância, em qualquer cultura, em qualquer tempo. Não estou aqui simplesmente defendendo a pena capital por uma defesa. Eu estou mostrando a gravidade da morte de um bebê. É tão grave quanto a morte de um adulto. Se a morte de um adulto, uma morte por assassinato, por quebra do 6º mandamento, ela exige pena capital, a morte de uma criança no ventre também deveria ser tratada da mesma forma. O sermão nos mostra o quanto nós precisamos aprender ainda, o quanto nós estamos alheios a essa questão, que não basta ficarmos gritando na frente de clínicas de aborto, pró-vida, 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 é muito mais profundo do que isso. E, sem dúvida alguma, nós precisamos aprender que, na nossa luta pela vida,
cada bebezinho que vem ao ventre de nossas irmãs, ele é bem-vindo, deve ser bem-vindo. Nós precisamos estar prontos a sermos famílias adotivas de bebezinhos indesejados, que poderiam ter sido abortados, mas não foram, e são colocados então para adoção. Nós podemos ser tão criativos quanto foi um amigo meu, pastor também, lá nos Estados Unidos, que criou uma estrutura onde famílias podem adotar óvulos que estão em clínicas de fertilização e que seriam descartados. Óvulos fecundados seriam descartados. Mas famílias podem adotar então já aqueles óvulos fecundados para que aquelas vidas não sejam descartadas. Vidas. Como é que nós temos lutado pela vida? Eu queria terminar indo para 2 textos. Mateus 2. Mateus 2, 16 a 18. Nós lutamos pela vida, em primeiro lugar, entendendo que a nossa vida, ela só faz sentido no Senhor da vida. Mateus 2, 16 a 18. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Jesus Cristo, o nosso Senhor, que foi já chamado de Senhor no ventre de Maria por Isabel, ele foi livre, não de um aborto, mas de infanticídio. Herodes quis matar Jesus Cristo ali, o pequenino, e de 2 anos para baixo ele mandou aniquilar todos os meninos. Infanticídio. Aí você fala, então não cabe. Cabe sim, porque nós aprendemos hoje, categoricamente, que a partir da concepção, pode ser que a definição seja um pouco diferente, mas um bebezinho, uma criança morta no ventre, já é também infanticídio. O pessoal não quer enfatizar o feminicídio. A morte de uma mulher não é homicídio não, é feminicídio. Pois agora tratemos o aborto como um infanticídio. E Jesus Cristo, ele foi liberto de uma morte prematura, justamente para salvar pecadores como nós. Para finalizar mesmo, vamos para Apocalipse 12. E vejam que por trás de tudo isso, não é a Rosa Weber, não é o globalismo, é Satanás, o diabo. O diabo quer acabar com as crianças, especialmente os filhos da aliança. Apocalipse 12. De 1 a 6, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias.
A profecia aqui é a respeito de Jesus Cristo, o bebezinho, nascido de mulher. Satanás estava prestes a devorá-lo. Ele foi preservado na soberania do Senhor, até a concepção de Jesus Cristo. Não houve célula de José, o Espírito Santo concebeu o pequenino Jesus, a criança no ventre materno. Ali ele se desenvolveu, nasceu, cresceu e morreu. Homens de sangue mataram a Cristo Jesus. E uma das razões é para que hoje nós tivéssemos esperança de que sim, a nossa luta pela vida, contra o aborto, contra escolhas indevidas, a nossa luta prevalece, porque Jesus Cristo venceu. O texto diz que Ele rege as nações com cetro de ferro. Assim, não desistamos, assim, vibremos de alegria com as nossas criancinhas e todas mais, tantas mais que vierem para o nosso meio. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela vida de Cristo. Obrigado pela preservação do Teu Filho. Obrigado a Deus, porque a Tua palavra nos ensina claramente que desde a concepção, ali já há um ser humano que precisa ser preservado também. E principalmente salvo pela Tua graça, mediante a obra perfeita de Cristo em nosso lugar. Ó Deus, abençoa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos use poderosamente, não apenas para gerarmos mais vida, nos faz uma igreja que adota, nos faz uma igreja que está consciente dos dias e que ora, Senhor, e que odeia os homens de sangue, esperando sim que eles se convertam, sejam objetos da Tua misericórdia também, se livrem de seus crimes de sangue, por meio da libertação que Cristo traz na cruz do Calvário. Louvado seja o Teu nome pelo sangue de Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém.